bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube da FTM. Eu sou a Nancy Gebrim, trabalhadora da casa. Estamos nos adequando a novos formatos de trabalho neste novo tempo. Então, esperamos que vocês gostem e vamos apresentar agora para vocês a nossa diretora de palestras externas, Josi Almeida, responsável pela palestra de hoje. Olá, amigos de jornada, sejam todos bem-vindos à Fraternidade Terceiro Milênio, Jabaquara, São Paulo. Eu sou a Josi Almeida, uma colaboradora da Fraternidade. Estamos reunidos aqui para esse evento virtual. Então, outubro é o mês em que as casas espíritas saudam o codificador da doutrina, Allan Kardec. Doutrina maravilhosa que nos auxilia a entender quem somos, onde estamos e para onde vamos. E principalmente nos ajuda a compreender o Evangelho de Jesus. Então vamos preparar o nosso ambiente para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade, com Deus, Jesus. Então vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração, nos deixar envolver nessa sintonia de paz e de tranquilidade. Ao longo desses minutos, vamos ouvir uma canção, uma música mediúnica, uma música que nos eleva. Vamos aproveitar, nós aqui, vocês aí em sua casa, para orar, para entrar em sintonia com Jesus e orar sinceramente, para que Ele possa envolver o nosso ambiente, o ambiente da sua casa e o ambiente dos nossos corações. Vamos fazer essa sintonia para que sintamos a presença de Jesus e que possamos fazer esta ligação permanente, essa linda ligação. E para este encontro, nós convidamos o Rogério Temporim para realizar uma palestra aqui para a nossa casa. Rogério é músico, terapeuta e palestrante. Seja bem-vindo, Rogério.
Muito boa noite a você que está assistindo aqui no canal da Fraternidade Terceiro Milênio. Eu sou o Rogério Teporinho e vou falar com vocês hoje um tema que é a mediunidade. O título dessa preleção é Mediunidade Sem Medo. E eu queria justamente começar falando disso com vocês porque eu acabei de fazer essa música que eu toquei. E essa música ela foi feita sob meu esforço para uma conexão mediúnica, para que os espíritos pudessem me inspirar para eu tocar o violão. E como você viu, não tem nada de absolutamente fantástico, fabuloso quando você está usando a mediunidade para conseguir trazer alguma coisa, uma mensagem boa do outro lado, seja essa mensagem uma música, uma pintura, enfim. Então a ideia dessa palestra é desmistificar um pouco a questão da mediunidade, que ela vem coberta de muitos mistérios, muitos medos, e a gente fala um pouquinho disso, então vamos lá falar disso. Para falar de mediunidade, nada melhor do que esse mês, nós estamos no mês de Kardec, não é? Então essa palestra está indo para o ar nesse momento em que Kardec é celebrado nas casas espíritas, espiritualistas. E Kardec é o codificador da doutrina espírita. Esse termo também é codificador, por quê? Porque ele não produz, não é, aquele conhecimento, ele organiza o conhecimento de uma informação que ele recebe dos médiuns, que vão ser veículos dos espíritos, e aí ele formata a doutrina. Pois bem, eu queria falar do livro dos médiuns com vocês, e o livro dos médiuns ele é o compêndio sobre a mediunidade. Ele é o livro que fala de mediunidade. É interessante nós também entendermos que o livro dos médiuns não é um livro que só se restringe à doutrina espírita, ao espiritismo. Então a gente pensa, o livro dos médiuns é só do centro espírita. Não, todas as pessoas que se envolvem com mediunidade vão buscar nesse livro a informação. E aí você pensa em todos os espiritualistas, os esotéricos. Então assim, é um livro muito amplo e tem muita gente que leu o livro dos médiuns que nem é espírita, tem evangélico, católico, porque ali tem uma sistematização da atividade mediúnica em toda a sua amplitude. É um livro que tem 150 anos, mais ou menos, mas é um livro super atual, porque ele fala de modalidades que a gente pode trazer para o nosso contexto. Não é? Por exemplo, Kardec não fala de uma mediunidade musical propriamente, mas ele fala que os artistas podem, sob inspiração mediúnica, produzir obras e trazer obras dos espíritos. Então ele acaba dando conta de muita coisa. E no livro dos médiuns tem uma coisa interessante, né, para você que tem curiosidade sobre a mediunidade, que é a passagem quando Kardec vai explicar como se psicografa. Né? Então, no livro dos médiuns tem alguns, quando na parte de psicografia ele fala de psicografia indireta, de psicografia direta, psicografia inspirada, psicografia intuitiva, ele fala de várias modalidades. E num dos trechos do livro dos médiuns, ele fala que, bem, para você psicografar, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma caneta, sentar num lugar retirado, com uma folha de papel, e pedir a inspiração dos espíritos, a presença dos espíritos para escrever. Não é? Então é isso que ele fala. Não tem nenhum tipo de informação do Kardec que cria alguma coisa nebulosa, né, oculta. Não tem nenhum tipo de ritual, por exemplo. Não tem nenhum tipo de recomendação que envolva um mistério. Então isso é interessante, porque a gente às vezes liga muito a coisa da mediunidade aos mistérios, né? Aos mistérios herméticos. Então a gente liga as coisas ao Egito, à Cabala, aquela coisa toda, né? que usa muitos símbolos, né? Simbologia, mas a mediunidade por Kardec é uma faculdade orgânica
E é uma atividade, podemos dizer assim, que ela é simples. Mas simples, né, desde que nós tomemos cuidado com as recomendações. Então é isso que eu quero falar, já resumi o que eu vou falar, vou ficar andando nisso. A mediunidade, ela é uma faculdade orgânica, então é uma faculdade que todo ser humano traz consigo e é uma predisposição do indivíduo a partir do momento que ele decide se envolver, né, com os espíritos, vamos dizer assim, ele decide doar essa capacidade para a comunicação. Então, a princípio, nós não deveríamos ter medo disso, né? Por que eu vou ter medo da mediunidade se é uma faculdade como, né, eu enxergar ou eu ouvir, enfim, uma faculdade como qualquer outra? O problema é que nós estamos inseridos numa sociedade materialista, né? Então, o contexto da nossa sociedade vem de tudo que aconteceu aí depois na Renascença, né, que a gente foi perdendo a ligação com os saberes místicos, né? Então tudo foi colocado de lado, aí vai vindo depois os filósofos modernos, a Revolução Industrial, então tudo leva a gente a essa artificialidade. Então, se você vai no médico, por exemplo, e fala para ele: doutor, será que isso não é um problema espiritual? Se o médico, uma minoria que é espiritualizada, ele pode até falar disso com você, mas a maior parte vai, né, falar: não, você está maluco, não tem nada a ver. Só que se você fosse um médico no século XII e falasse isso, ele ia falar: não, claro que é um problema espiritual, porque tudo é um problema espiritual, né? Temos que lembrar, por exemplo, que a Avicena, que é o primeiro grande livro de medicina, que é um livro árabe, né, vem desse mundo religioso, né? Os cientistas eram religiosos, eles não duvidavam da existência de Deus. Então agora a gente tem essa coisa materialista e aí cria-se, não é, também, paralelamente a isso, a questão dos filmes, né, da produção de horror e de terror. Então, quem não assistiu já um filme de terror que tem um médium, né, um médium que está virando o olho, aquela coisa toda, que tem, né, Poltergeist, na minha época era o filme de Poltergeist, que a gente tinha pavor daquele filme, né, ou do filme do Exorcista, né, todo mundo já viu o filme do Exorcista. E aliás, é curioso porque a gente tem medo do exorcista, mas o exorcista é quem vai resolver, né? O pessoal fala: nossa, eu tenho medo do exorcista. Não, o exorcista é o padre, tem que ter medo da menina do filme, né? Mas assim, para dizer para vocês que a cultura pop se apropriou desse tema e fez dele um terror. E Kardec não fala assim, fala de que a mediunidade é uma faculdade, né? Assim, que a gente pode usar tranquilamente, ok? Então, a princípio, eu vim aqui, estou aqui fazendo a palestra. Eu peguei o instrumento musical, eu tenho um trato com isso já, peço a proteção dos mentores, né, e faço esse trabalho mediúnico aqui. Claro que tem toda uma preparação, eu tenho um trajeto nisso, mas não tem nada de fantasioso. Agora, é interessante a gente falar, se você já está curioso aí, falando: tudo bem, eu ouço algumas coisas, eu vejo os vultos, né, tem essa coisa toda, tenho sensibilidade, tenho essa mediunidade, cheguei num lugar, me senti bem, cheguei em outro, me senti mal. Eu devo ter medo? Não é? Não, você não tem que ter medo porque isso está acontecendo com você, porque é permitido dentro da dinâmica da sua mediunidade, da sua sensibilidade. Agora, eu devo deixar para lá? Não. Eu devo sim buscar informação. Aqui na Fraternidade Terceiro Milênio, por exemplo, você tem os cursos regulares, como em todas as casas espíritas. O movimento espírita, ele tem essa vantagem de ter sistematizado uma espécie de uma formação, não é, de médiuns. Então é uma formação assim, que a gente vai sentar na cadeira, como na escola mesmo, e aprender sistematicamente o livro dos médiuns, apoiado em outras obras, as obras de Chico, de Emmanuel, que vão ajudar a gente nesse caminho. Aqui na Fraternidade, por exemplo, você chegando aqui, você tem 2 anos de curso, que são os cursos da casa, o curso Terceiro Milênio, e depois no 3º ano você vai para o curso mediúnico. Então você tem uma formação de uns 4, 5 anos mais ou menos, né, na casa. Isso é mais ou menos padrão nos centros espíritas. Você tem uns 3, 4 anos para você fazer as aulas. Ah, mas então eu vou para o centro espírita, eu vou aprender a mediunidade, né? Não, você vai entender como ela funciona. Ninguém vai te ensinar, né, uma faculdade que você já tem. Você não precisa de, por exemplo, né, de ter conhecimento de óptica para você enxergar, né? Só que você tem que entender, né, aquela faculdade, ainda mais uma faculdade dessa que é muito, vamos dizer assim, envolta
de esferas, né, que transcendem a gente está falando de algo que enxerga o outro mundo, né, que a gente consegue essas informações. Então eu tenho que ter medo da mediunidade? Não, isso é o tema aqui da nossa preleção, você não tem que ter medo. Mas isso não quer dizer que você tem que abrir mão da disciplina. Disciplina é algo que vai impedir com que você use, por exemplo, a mediunidade num espaço, num momento que não é razoável. Chico Xavier, por exemplo, quando estava na obra psicográfica dele, ele psicografava em casa. Claro que o Chico Xavier produzia muito, né? Psicografava no quarto dele. Se você ler bibliografias dele, tem várias bibliografias, você vai ver o que ele fazia. Mas tem duas coisas aí. Primeiro, que trata-se de um médium de caráter especial. Existem outros também, né, que são tarefeiros, que têm uma missão. Então ele não está fazendo psicografia em casa porque quer receber uma mensagem da avó. Eu acho que eu senti a minha avó, eu vou sentar ali e fazer a psicografia, né? Não, era um tarefeiro. E outra, o Emmanuel fala para o Chico que ele perguntava, o Chico pergunta para o Espírito Emmanuel, o que eu tenho que, né, qual é vamos dizer assim, qual a virtude que eu tenho que desenvolver mais? E o Emmanuel fala disciplina, disciplina e disciplina, fala 3 vezes para ele, não é? Que ele tinha que ter disciplina. E envolvendo a disciplina está a questão de eu não sair usando a mediunidade por aí, não é? Então, assim, o que eu teria a dizer para você que está assistindo essa palestra, está sendo tocado com esse assunto, pensando assim, nossa, eu acho que eu tenho mediunidade, eu acho que tenho sensibilidade, então você tem que estudar, ok? Então você tem que se informar sobre a mediunidade, como que funciona o trânsito mediúnico, não é? Um espírito é capaz de tomar o seu corpo, que nem no filme da Exorcista. Então, o que parece, né, se a gente for consultar o livro dos médiuns, é que não. A gente não vai, um espírito não vai conseguir, né, tomar posse do seu corpo e virar o volante do seu carro, porque se você está a 100 km por hora, por exemplo, seria fácil para o espírito acabar com você. Ele precisa de 30, sei lá, né, um terço de segundo para virar o seu volante. Então existem limites, então você não precisa ter medo, falar, nossa, então o espírito está aqui, ele vai me dominar, eu perco o meu corpo, eu perco meus sentidos, enfim. Não, né? A questão é que você tem que tirar o medo, mas buscar o equilíbrio. Então, assim, uma forma de você buscar o equilíbrio na mediunidade, isso está muito bem orientado na doutrina espírita, e aí falando da produção de Chico Xavier também, tem muitos livros de Chico que fala da mediunidade. Um livro interessante é da série André Luiz, que é o Mecanismos da Mediunidade, em que ele vai mostrar todas as situações que a mediunidade está acontecendo. Por exemplo, num bar, não é? Então, assim, num bar onde tem bebida alcoólica, tem muita gente ali se divertindo, você tem sim o fenômeno mediúnico. Por quê? Porque você tem os espíritos que vão ali para se aproveitar. No livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala dos vapores do álcool, né? Então os espíritos estão ali tentando sentir aquilo, os espíritos apegados à matéria. Se você está em qualquer lugar que tem excesso de energias emocionais, por exemplo, um louvor, né, que seja um louvor de uma música, as pessoas estão louvando ali, buscando a Deus, não precisa ser um ambiente espírita, não. Ou estamos num ambiente de muito gasto de energias baixas, né, energias deletérias, num ambiente onde você tem muita ligação psíquica com essas energias baixas, você também tem mediunidade. Então todo lugar está acontecendo, não é só no centro espírita. Então isso também traz para a gente uma outra questão para desmistificar o medo. A mediunidade não é algo que acontece quando você entra num espaço espírita, ou numa casa de umbanda, ou enfim, qualquer espaço que as pessoas ligam com mediunidade. Não, as pessoas têm medo de ir no centro espírita, isso acontece muito, né? Fala, eu tenho medo de ir porque eu vou lá e vai acontecer alguma coisa lá, né? Vai acontecer alguma coisa que não aconteceria na minha casa, por exemplo, e muito pelo contrário. Os obsediados, quando eles entram no centro espírita, ali a coisa abaixa um pouquinho, porque é um lugar mais protegido. Mas quando ele sai, a mediunidade está rolando solta ali, porque o obsessor está ali, está fazendo ele, né, dominando ele. Né? Então, assim, a gente não precisa ter medo da mediunidade e não precisa ter medo do espaço onde a mediunidade é usada. Então, é muito importante isso, ok? Eu queria deixar para vocês uma reflexão que é a seguinte, né, que a gente pensar que também, né, que a gente tem um livro mediúnico
na nossa cultura, que é um livro que foi produzido por médiuns e é um livro que ele está em todo o ambiente que você puder imaginar religioso, que não é espírita, não é um livro espírita. E de repente é o livro mais basilar da nossa cultura, que é a Bíblia, não é? Então, assim, se você pegar a Bíblia e ver a produção da Bíblia, é um livro inspirado, ok? Você ouve dos próprios evangélicos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, não é? E aí, quando você abre o livro dos médiuns e vê a mediunidade de inspiração, então você pode ligar uma coisa com a outra. Obviamente que se tratavam de médiuns que vão escrever, né, a trajetória do Pentateuco mesmo ali, né, a tábua dos 10 mandamentos, não é? Como que a gente pode enxergar isso? Será que Moisés desceu com uma tábua que Deus esculpiu? Ou Moisés também recebia essa informação e conseguia ele mesmo talhar? A gente tem muitas informações, passagens na Bíblia, inúmeras de visões espirituais, né? Viu o anjo, viu o espírito, e isso é mediunidade visual, é a vidência, não é? Então, assim, a Bíblia é um livro mediúnico. Nós não temos medo nenhum da Bíblia. Eu digo nós, assim, no cotidiano. Ninguém vai falar, tenho medo da Bíblia porque a Bíblia tem a ver com espíritos. Não, na Bíblia está tudo ok. É um livro inspirado por Deus. Então, o que nós temos que ter em mente? Que a mediunidade está presente no nosso dia a dia, ok? Então ela está aí na sua casa, na minha casa e tal. Por outro lado, eu tenho que ter disciplina se eu quiser assim, fazer uso da mediunidade, ou se eu quiser equilibrar aquilo que em mim não está muito legal, eu tenho que estudar, ok? E tenho que me livrar de todas essas ideias da mediunidade ligada ao mistério e ao hermetismo. Então não tem nada de sobrenatural no sentido, né, do cinema, essa coisa toda, e a gente fica muito preso a essa imagem. Se você que está aí quiser, por exemplo, vir aqui até a Fraternidade ou ir até uma casa espírita perto, né, de você, para você saber como funciona, você vai ser muito bem recebido. Funciona o curso de mediunidade, você vai entender que você pode ir lá fazer o curso, entender sobre, aprender sobre, e também passar nas atividades que vão te ajudar a equilibrar a mediunidade, que são as atividades de passe, né, são os acolhimentos fraternos. Aqui na Fraternidade tem o atendimento fraterno, as pessoas que estão preparadas para te receber. E assim, em paz, mediunidade é amor, é paz, não precisa ter medo, só precisa ter esse caminho, né, dar esse passo rumo ao conhecimento e ao equilíbrio dessa potencialidade que é um presente divino para todos nós. Muito obrigado pela sua presença, e agora eu vou terminar a palestra, não poderia deixar de ser, com uma música mediúnica aí que eu vou intermediar de algum amigo espiritual que vai me inspirar. Agora eu queria pedir para você que está em casa me acompanhar nesse momento, mesmo à distância, você vai estar aí concentrando, me acompanhando nesse momento mediúnico em casa, apenas vibrando para a gente poder viver esse momento juntos. Então eu vou me concentrar um pouco e vou me abrir para o plano espiritual, me inspirar aqui e algum espírito vir aqui tocar através de mim. Pensamento em Jesus. Vamos pedir a permissão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos amigos cósmicos, para que nós possamos agora, eu aqui desse lado, ter essa conexão e você também vibrar com paz, com amor, para a gente terminar esse momento com muita boa energia de paz, energia de amor, de tranquilidade. Os irmãos já estão aqui para tocar o violão. Então vamos lá, muita paz para todos nós.
Agradecemos a Deus, o Pai, a Jesus, pela oportunidade da presença dos irmãos espirituais, pela minha vida e pela tua vida que está assistindo, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse planeta, nessa experiência terrena. Um forte abraço para vocês. Então nós aqui da Fraternidade, Terceiro Milênio, agradecemos profundamente ao Rogério Pipori, Rogério que é músico, né, e psicanalista, terapeuta, e depois com essa música mediúnica maravilhosa que nos encantou, que nos levou até Jesus, para que Ele possa nos acolher nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Então agradecemos mais uma vez a Ele, a Deus, a Jesus por esta oportunidade de juntos estarmos aqui na fraternidade. E que Jesus abençoe a todos nós.